Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai estudar mais um pouco sobre os receptores, conhecer mais um receptor, ah, um receptor arterial, né? E aí, né, fazer mais esse entendimento sobre as artérias, essa relação mais íntima sobre os receptores que cientificamente a gente descreve que trabalham nas atividades arteriais, dos tecidos arteriais, das artérias. Então, é, aqui os receptores que a gente vai conhecer hoje são os receptores inflamatórios TLRS e OLR1. TLRS, TRL, TLR e OLR, envolvidos na resposta imune, ou seja, muito importante, vascular. Reconhecem padrões moleculares associados a dano. Então, reconhecem padrões, contribuem para a inflamação crônica e formação de placas. Tudo isso é importante para é, marcar determinada região com os seus requisitos, né? Uma região que está em reforma, ela precisa é, de receber, né, receber os recursos para essa obra, essa reforma, né? E quando o tecido arterial ele está lesionado, ele precisa dessa reforma, né? Vamos conhecê-los então por aqui, ó. Ahn, é, ó, TLRS, TLR, Toll-like receptors, ferramentas, é, receptores de ferramenta, né? Toll-like, como receptor. Fazem parte da imunidade inata, então eles fazem parte da imunidade inata. Porque a imunidade ela é dividida em a imunidade inata e adquirida, né? Fazem parte da imunidade inata. Eles reconhecem padrões moleculares associados a micro-organismos PAMPs e também sinais de dano celular, DUMPs. Eles reconhecem padrões moleculares associados. Então, os TLRs, eles reconhecem padrões. É, padrões associados a micro-organismo. Micro-organismo é tudo aquilo que acontece de forma muito ah, imperceptível no, em grande proporção, né? Então, o micro-organismo ele é imperceptível
ao órgão, porque é micro, né? Vamos dizer que o olho ele é um órgão. O olho, ele é um órgão. E o olho, ele percebe ao mesmo tempo milhares de micro-organismos que são chamados de fótons, né? Ele conhece uma porção ampla, ele está sempre cheio de fótons. Esses fótons fazem com que esse estímulo de fótons sejam convertidos em sinais elétricos e que transformam em visão a partir dos vários filtros e de configurações teciduais para esse tipo de é, atividade microorgânica, eu diria assim, ou nano na escala de nano-orgânica. E aí o que acontece? Quando a gente tem um fóton, esse um fóton ele é invisível. Ele é insensível para o organismo. Por quê? O seu organismo ele consegue saber desse fóton. Só que a parte do seu organismo que consegue saber desse fóton, ela vai ficar isolada porque não vai gerar estímulo suficiente para despolarizar um coeficiente de descarga a qual você compreende. Você sabe o que acontece no seu organismo a partir da descarga. Das cargas interiores, elas ficam, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, até você se encher de carga e descarregar. Aí você sabe que você está cheio de carga. Entende? Então, é exatamente isso, micro-organismo. E aí o organismo, né, os TLRs, né, ou os Toll-like, né, Toll-like receptors. Vamos um pouquinho, ó. Toll-like receptor. Receptores. Eles, ó, os dumps, né, os pumps, padrões associados a micro-organismos, e a gente tem os que reconhecem os padrões associados a danos, né? Dano celular. Que é os dumps. Então, onde estão localizados? Na membrana plasmática. Membrana citoplasmática. Endossomos dentro da célula e nos endossomos. O que reconhecem? Eles vão reconhecer, então, vamos dizer aqui, ó. Essa é a célula. Eles estão aqui e estão por aqui, ó. Né? Vamos dizer assim. E aí eles vão, esses receptores, né? Que reconhece pumps ou dumps, né? Ou seja, padrões de micro-organismos ou danos celulares. Eles vão reconhecer Bax, vírus, fungos,
e produto de células lesionadas. Bactérias, vamos dizer que você está dentro do carro, o carro fica bac, 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 bac. Se ele ficar muito no bac, 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 ele vai provocar um estresse, um ritmo, e o seu organismo vai associar isso e vai passar mal. Só que isso é uma analogia, né? O vírus também, se você não olhar para as coisas certas, virar os olhos, isso pode causar um acidente. A mesma coisa acontece no organismo. Se as células elas não olharem para o caminho certo, pode causar um acidente. Elas podem bater em outros locais, elas podem perder o curso. O fungo também. O fungo sinaliza o hipercansaço, né? Ou seja, uma depressão celular, uma depressão, uma falta de oxigenação, uma inanição arterial, é... produto de células lesionadas é a preguiça, né? É a, é a incapacitação, é a luta contra, isso são lesionadas, né? Produtos de células lesionadas. Isso aí, os especialistas, eles só de andarem de carro sabem medicar os seus passageiros. Exemplos importantes. É como se fosse um automático, né? Exemplos importantes. Toll-like receptor 4, né? TLR4. Reconhece LPS, de bactérias gram-negativas. De bactérias gram-negativas. Então, se você está com pouco dinheiro, os LPS, esses LPS, olhares de pressões de pessoas contraídas por falta de dinheiro, TRL4. O TLR3 reconhece RNA viral. Reconhece RNA viral. Então, uma reação de onda de atenção ao ver alguma coisa. E o TLR2, TRL2, deixa eu ver aqui. O TRL2 ele reconhece componentes de bactérias gram-positivas. Ou seja, tem dinheiro e quer gram positivo, quer ou pensa em querer alguma coisa, né? Receptar alguma coisa por isso. Complicado, mas existem esses sensores aí entre nós. O que acontece após a ativação? Bom, o que acontece? A ativação de vias de sinalização intracelular. Então, o que acontece? Ó, ativa vias. Opa.
Ah, estava apertando o botão aqui. Aí. Vias de sinalização intracelular. Dessinalização intracelular. Então as células elas começam a cozinhar dentro de si uh, essas reações, né? Essas recepções, esses sinais. Então os sinais vão sendo cozinhados. E aí essa cozinha ela ativa, faz a ativação do fator de transcrição. Ou seja, o processo de como comer isso, né? Como se preparar para isso, a onda funcionando, a função dessa onda, NF constante B, KB. Onda de forçar para constantemente barrar isso, ou brotar isso, ou saber disso. Produção de citocinas inflamatórias. Então, quando você entra nessa ativação do fator de transcrição, o NF-κB, ele vai levar à produção de citocinas, né? Ou seja, essas contrações transcritas, né? E ativadas para essa essa história ativada, essa informação, essa inflamatória, né? Então essa coisa que contraiu por isso, né? IL-1, TNF-alfa, alfa e IL-6. Escrevi errada. Citocinas. Resultado: a inflamação e ativação da resposta imune. Inflamação e ativação. Então acontece a inflamação e a ativação, a resposta imune. Ou seja, essa resposta imune vai impedir que aconteça mais lesão naquele sentido, naquele organismo, naquele neurônio, naquela arteríola, naquela região orgânica que estava sendo amparada por esse tipo de estresse. Então existe uma contenção. OLR1 receptor LOX1. LOX1, que tem a ver com velocidade de reação. Oxidized low density lipoprotein receptor 1. Oxidante de baixa densidade de receptor de lipoproteína de baixa densidade oxidativa, alguma coisa assim. Codifica o receptor conhecido como
Codifica o receptor conhecido como. Codifica é importante, né? Vamos dizer que existe algo no ambiente que estimula você a, a ver, né, um estresse no organismo. Você precisa de codificar isso de alguma forma para trazer ao seu organismo um vetor autorizado. Ou seja, você precisa de dar autoridade para o seu organismo a partir desses vetores, dessas forças. Vamos ver esse aqui, o LOX. Lectine-like oxidized LDL receptor 1. Lectina, como lectina, oxidase, oxidantes, não sei. Vamos ver o LOX. Ó, ele quer o que se dizer dele, receptor, né? O que dizer dele? Função principal, reconhecer ele de ele oxidado. Ser ele dele. Ah, tô apertando de novo. Oxidada. Onde atua? Ó, aonde atua esses receptores? O OLR e o LOX. No endotélio vascular, ou seja, onde passa o sangue, macrófagos e células musculares lisas. Então, aonde ocorre? Endotélio, macrófagos e células musculares lisas. Importância clínica: formação de células espumosas. Células espumosas são células que se agitam bastante, né? Ou que sugam coisas. Espumosas. Tem uma relação com outras células diferentes. Como se fossem buchas, né? Desenvolvimento de aterosclerose. Então, isso aqui pode mudar a célula. Desenvolvimento de aterosclerose, ou seja, placa de gordura dentro do lumen. Então, vai ativar ela ou desativar. Inflamação vascular. No processo de inflamação vascular, esses receptores eles vão ser acionados. Ou seja, vai haver uma oxidação por baixa de lipoproteína, de proteína de gordura, né? A gordura ela aumenta a temperatura local, né?
tem isso também. E aí faz com que os tecidos sejam mais lesados, né? Muito cuidado com a gordura, por isso ela aumenta a calorimetria local, o calor local. Por isso você precisa estar sempre em movimento para misturar essas gorduras e decompô-las para que elas não hiperaqueçam os seus tecidos, né? Quando a LDL oxidada se liga ao LOX1, há aumento de estresse oxidativo, ativação de NF-κB e produção de citocinas inflamatórias. Disfunção endotelial, o endotélio ele perde a sua organização, o seu lado textual de conectores, né? A gente chama isso de coesão, né? Coerência e coesão. E aí, imagina você tá falando assim pro tecido fazer uma coisa e ele não tá fazendo. E isso está causando uma perda de função no organismo. Resultado: inflamação crônica vascular. Nossa, isso pode ser muito prejudicial, porque está bem no interior do organismo, atuando numa rede complexa de servir nutrientes para todos os órgãos. Relação entre a TLRS e a OLR1. Ambos reconhecem sinais de perigo, ativam vias inflamatórias, estão envolvidos em doenças crônicas, aterosclerose, sepse, doenças autoimunes. Podemos pensar assim: o TLRS, ou TLR, detectores de invasores externos. O OLR1, detector de dano metabólico interno. Então, quando a célula tem algum problema na sua matriz intracelular. Se você... Ah, tá. Isso aqui é outra coisa. Então, é isso. Então, dos TLRs, fatores internos, externos. Ó, OLR1, receptor conhecido como... fatores internos, reconhece fatores perigosos internos, reconhece fatores perigosos internos. Então é isso. No vídeo de hoje a gente acabou conhecendo esses receptores, né? Os receptores celulares nas artérias desempenham um papel central na regulação do tônus vascular, remodelamento estrutural, inflamação e homeostase hemodinâmica, né? O equilíbrio da distribuição de oxigênio, nutrientes e até mesmo nas misturas dos componentes que são filtrados e levados ao sangue. E decomposição também, né? Ou seja, ajuda a digerir essas moléculas, sempre as reduzindo ao nível recompensante às células. A compreensão detalhada desses mecanismos é essencial para a interpretação clínica, né? E você consegue fundamentar o seu diagnóstico quando você tem ciência desses mecanismos e consegue até mesmo atuar falando sobre eles e organizando o seu argumento clínico para a sua qualidade visual
e interpretação dos sintomas. Imagem diagnóstica e abordagem terapêutica cardiovascular, uma vez que o coração ele precisa dos das artérias em boa atividade de função, né? Em bom desempenho. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!